que teve muita alteração, né, do pré-pandemia para o pós-pandemia. Então, bom dia, fiquem à vontade. Vamos esperar mais 5 minutinhos, porque o Matheus acabou a palestra dele agora, para ver se tem mais gente chegando e a gente começa. Pode ser? Pode, sim. Eu também estava assistindo a palestra do Matheus, saí dentro do bar. Gente, olha, para quem é agência de viagens, ou que indica, ou que faz, né, porque a gente sabe que tem muita agência, principalmente no interior, que presta esse serviço também, né, para o seu cliente, é muito importante. As informações que eu vou falar hoje, não sei se está todo mundo ciente, né, mas é muito importante. Aqui já tem 50 pessoas no Instagram, ao vivo. E aí, bom dia para vocês. Hoje a gente vai fazer aqui uma palestra, né, a respeito da situação pós-pandemia para requerimentos de visto para brasileiros aqui no Brasil. Eu vou falar um pouquinho, né, não só de Estados Unidos, que eu sei que Estados Unidos é o assunto que todo mundo mais gosta de ouvir, mas eu vou falar um pouquinho a respeito também de Japão, China, Austrália, Portugal, que teve muita mudança com relação aos vistos para Portugal, né, gente? E vou falar do Canadá também e, é claro, dos Estados Unidos, tá? Vamos aguardar um pouquinho aí o pessoal chegar. A gente deu uma saidinha, vou esperar 3 minutinhos e a gente vai começar. E aí, pessoal, vocês são da agência de onde? Belo Horizonte? Eu sei não, né? Você que está do interior. Eu sou do interior. Eu sou de Ipapa. Ah, é Ipapa. Ipapa. 25 minutos de Patinga. Ah, próximo é Patinga, que legal. E vocês são de que agência? De Valadares, Carmen. Ah, Valadares, governador Valadares. Você? Era de... Ah, que legal. Vocês são de onde? De Belo Horizonte também? Ah, você é? Barbacena? Oh, maravilha. Viçosa. E você? Sou de Valadares também. Valadares também. Ideal Viagem. Ideal Viagem, isso aí. Tudo bem? E você, de qual agência? Joetur é? Conselheiro Lafayette. Conselheiro Lafayette. Ah, que coisa boa, gente. Tem gente de tudo que é cidade. Minas Gerais está aqui, né, em peso. Eu acho que esse evento desse ano juntou muita gente, né? Tá dando um gás aí no turismo que voltou com tudo, né? Nesse pós-pandemia, graças a Deus, né? Bom, eu acho que eu vou começar então. Primeiro eu vou me apresentar. Não sei, né, se vocês me conhecem, mas meu nome é Ana Beatriz. Eu sou fundadora da Mundial Vistos, é uma empresa que está no mercado há 20 anos, tá? Hoje a gente tem 10 unidades espalhadas aí pelo Brasil, né? Escritórios de atendimento entre eles e escritórios operacionais, onde a gente só executa o serviço, né? A gente tem lá os colaboradores, mas não tem o atendimento físico, mas tem a execução, o back-office. Bom, hoje a gente tem uma estrutura espetacular para atender o mercado como um todo, o mercado nacional. A gente também atende fora do Brasil, né? Tem um brasileiro que mora no exterior e que também precisa do nosso trabalho. Então a gente atende a todos eles. Então, além de vistos emissivos para brasileiros e para qualquer país, a Mundial Vistos também tem um departamento de imigração. O que é isso? É um departamento especializado em dar um suporte, em atender o estrangeiro. Tá? Quem tiver cliente estrangeiro que está no Brasil, que tem interesse de investir, de morar, de estudar, de trabalhar, ou quer casar e quer residir, né? Por causa de um casamento, tudo, também é um dos serviços. Então, na realidade, a Mundial Vistos ela é uma empresa meio de soluções internacionais, não só visto. Visto é um dos serviços. Nem é nosso carro-chefe. Gente, fica à vontade, sejam bem-vindos. Eu comecei aqui me apresentando, mas eu só vou falar aqui, ó. Meu nome é Ana Beatriz, tá? Para quem não me conhece, vou me apresentar aqui de novo para quem chegou agora. E hoje o assunto da nossa palestra aqui, do nosso bate-papo, né? É esse aqui, ó. Situação pós-pandemia para requerimentos de vistos para brasileiros, tá? Eu acho que é uma coisa que voltou em alta, né? Deu um boom aí, a gente está vendo como está o mercado. Bom, eu vou começar aqui.
vou falar aqui um pouco sobre o Canadá. A gente vai falar, né, sobre esses países: Canadá, Austrália, Japão, China, Arábia Saudita, Portugal e Estados Unidos. Por que eu vou falar só deles? Né, você sucinta, rápido, que a gente só tem aí 1 hora para a gente bater papo. E eles, eu acho que têm sido os principais destinos hoje em dia. Mas é claro que a gente, né, quem quiser saber de algum país exclusivamente, é só entrar em contato conosco, que a gente também esclarece, tá? Bom, Canadá, eu não sei aqui se alguém faz, né, esse tipo de serviço, mas o Canadá, antes da pandemia, ele era um processo realizado de forma física, né? A gente preparava um dossiê, um processo físico e encaminhava ele direto, inclusive, para o consulado. Nem tinha o intermediário que hoje tem, que é o VFS, né? Global. Então, durante a pandemia, ficou muito tempo suspensa a emissão dos vistos. Inclusive os vistos que foram emitidos, né, no período pré-pandemia, eles ficaram suspensos em stand-by. E a gente teve aí, né, um pouco de dor de cabeça, quem está 100% envolvido com isso, porque como mudou o formato de análise, que antes era feito no consulado do Canadá aqui no Brasil, para nós brasileiros, passou a ser avaliado pelo Departamento de Imigração do Canadá em qualquer lugar do mundo. Então, hoje eu posso aplicar um visto, ele é aplicado de forma online, que é o formato, né, que entrou em vigor para o pós-pandemia, e ele pode cair no escritório de imigração canadense, no Guatemala, por exemplo, no, sei lá, Trindade e Tobago. Então, assim, ele pode ser analisado em qualquer lugar. Então, o que de fato acontece é, antes um processo que a gente ia ali, juntava a documentação em português, né, tudo certinho, entregava, demorava 15, 20 dias, voltava com aprovação ou não. Hoje não é mais assim. Hoje o processo ele é 100% online, por ser avaliado nesses escritórios de imigração em qualquer lugar do mundo, né, escritórios canadenses, de imigração canadense, eles precisam que todos os documentos sejam traduzidos por uma tradução válida, né, uma tradução legal. Então é uma tradução pública, juramentada, que é cara. Eu vou falar que é cara, né, porque ela é tabelada pela Junta Comercial de cada estado, mas é realmente uma tradução que é válida. E também o processo tornou muito demorado, né? Então, moroso, onerou o valor, né? Então mudou muito a questão do Canadá. Inclusive, eu acredito que isso deve ter refletido na procura pelo destino, com certeza, né? Hoje a gente sabe que um pedido de visto para o Canadá, ele pode demorar aí, tá, o quê? Uns 160 dias, mais ou menos, a demora para análise. 160 dias são quase 6 meses, né? E além disso tudo, a questão o preço mesmo de tradução. Hoje a gente tem em média um processo, ele custa, tá falando em média, tem uns que vão gastar menos com tradução, tem outros que vão gastar mais, mas em torno de R$2.000 a R$2.500 por visto aplicado. Então isso só de tradução, mais custo de taxas, mais, né, taxa de biometria, enfim, e fora a taxa de assessoria, né? Então, realmente, o Canadá mudou muito do período pré-pandemia para o pós-pandemia, né? A gente tem uma grande demanda ainda, claro, mas tem um detalhe muito importante, que a gente dá uma dica para os clientes que vocês podem dar. É o seguinte: se o seu cliente ele tem vontade de ir ao Canadá, ele quer tirar o visto canadense, é para lá que ele quer ir, sugere a ele fazer primeiro o visto americano, porque quem tem visto americano tem o direito a uma modalidade de visto canadense, que é o Electronic Travel Authorization. O que é isso? É uma autorização eletrônica que ela praticamente dá todos os direitos de um visto físico colado no passaporte, tá? Ele tem validade de 5 anos, ele tem um custo de $7 canadenses, mais assessoria, e ele fica pronto em até 72 horas. Olha que espetáculo. Mas para isso existe uma obrigatoriedade.
ter o visto americano válido ou ter tido um visto canadense anteriormente nos últimos 10 anos. Tá? Ter tido visto, né? Entrado no Canadá. Mas o pessoal, como ele só pode ser via aérea? Pois é aí que tá. Tem uma exceção, que é o seguinte. Como é um visto eletrônico, o controle migratório dele é só feito via aérea. Por enquanto, né? Então, se é uma viagem que exige, ele pode sair via terrestre, tá, gente? Ele só não pode entrar via terrestre. Então, aquele passageiro que vai para o Canadá, passeou para né? E depois ele vai de lá, por exemplo, para o Alasca, né? Via terrestre, ele pode sair. Ele depois não pode entrar. Então, se ele vai do Alasca e depois do Alasca ele vai embora, ou ele vai para os Estados Unidos, porque Alasca é Estados Unidos, não tem problema. Ele vai para os Estados Unidos e depois ele vai embora. O que ele não pode é entrar no Canadá via terrestre, tá? Essa é a única, né, vou falar assim, é uma dificuldade, é uma regrinha, mas ele atende a maioria dos casos. Então, isso é muito bom, né, para vocês terem aí uma forma de oferecer o destino Canadá com mais facilidade. Bom, o australiano. No período pré-pandemia, ele já tinha sido alterado, porque uma vez o australiano também, né, já foi físico, e ele era analisado também em Brasília, mas no período pré-pandemia já tinha mudado para online, né, quem trabalha manda para a Austrália, e hoje ele é 100% online, né, a gente tem perfis que tem visto que sai na hora, e tem perfis que exigem sim um período de análise. Também exige tradução, também exige, né, como é analisado num escritório oficial de migração do país, a língua deles é o inglês, a gente tem que dar um documento para que eles consigam fazer uma análise, então também existe tradução. Agora, um visto que hoje está demorando em torno de 2 meses, mais ou menos, nesse período pós-pandemia, que também demorava menos, né, e esse período, né, da pandemia, que ficou tudo muito suspenso, realmente a demanda que foi acumulada, né, ela está aí não só para os Estados Unidos, que eu vou falar daqui a pouco, que é o que a gente mais sente, mas ela está aí para todos os países. Ele tem validade de quanto tempo? O visto australiano ele tem validade de 1 ano e ele permite que estada, né, na Austrália de até 90 dias, de 3 meses. Mas ele vale 1 ano. Teve uma situação que a minha amiga compartilhou com a gente, que ela tem uma agência, a passageira dela estava indo para a Austrália, ela já teve o físico, chegou no aeroporto, ela não tinha nem o físico válido e nem o eletrônico. Lá na hora eles fizeram para ela. Pois é, o que acontece? Essa é uma situação extremamente atípica, é o que eu falei. Dependendo do perfil do passageiro, você pode ter um visto aprovado imediato. Mas e se ele não fosse aprovado imediato? Ela não entraria no país. Ela teria que ir para algum lugar, tá? E aguardar. Isso tem muito a ver com o perfil, idade, experiências internacionais, tá? Porque, querendo ou não, é um visto eletrônico, a análise dele é muita comparação de dados, né? Então, é isso, tá? Mas pode acontecer, principalmente para idosos. Pessoas mais velhas, com um perfil, né, mais estável, o visto normalmente sai na hora. O custo dessa tradução juramentada é parecido com o do Canadá ou são menos documentos exigidos? Na realidade, a documentação normalmente, são aqueles documentos que comprovam estabilidade financeira, estabilidade social, né? Então, são os mesmos. Só que a Austrália tem uma vantagem, porque a gente faz a aplicação antes e o sistema, de acordo com aquele perfil, ele sugere os documentos a serem traduzidos. Então, muitas vezes a gente traduz muito menos documento, por sugestão da própria aplicação, que a gente faz primeiro, entendeu? Então, agora, dependendo do perfil, a gente também sugere, apesar do sistema não ter sugerido, que a pessoa traduza algo mais. Se a gente achar que, né, é uma coisa que vai ajudar e que vai fazer diferença na aplicação, tá? Bom, então esse é o caso do visto para a Austrália. Então, gente, o visto japonês. O japonês retomou em outubro do ano passado, né? A gente sabe disso, está sendo um dos últimos países, porque o último
é China, que antes de ontem, dia 15, retomou realmente a reabertura total das fronteiras, né? Então, o Japão também, ele reabriu as fronteiras para estrangeiros no dia, não lembro se foi 9, foi em outubro de 2022. A aplicação ela continua a mesma. Igual, não teve mudança, ela é física, ela é à distância, né? A gente pode representar, então querendo ou não, tem essa comodidade que é muito bom e continua tendo. Mas Japão, a gente sabe, é um destino, né? Que não são tantas pessoas que vão, é um destino mais, como que eu falo, mais caprichado, né? Ele é um destino mais exótico, então assim, normalmente quem busca um visto japonês está buscando porque tem condições de fazer, né? Porque o que a gente sentiu é que antes da pandemia não existia negativa de visto para o Japão e no período pós-pandemia tem acontecido vistos negados, tá? E visto negado normalmente com base na estabilidade financeira do passageiro, que é o que eles têm levantado, tá? Bom, e é isso aí, o Japão continua. E visto China, o visto da China, ele antes era físico, ele era um visto super fácil, um visto rápido, e agora não é mais, não é mais. O visto da China foi um dos que aconteceram mais mudanças. A China acabou de reabrir totalmente, né, essas fronteiras há 2 dias atrás, que foi no dia 15 agora, de março de 2023. E ele ainda continua sendo físico, sim, ele continua sendo físico, só que hoje o visto para a China ele não pode mais ser representado por um terceiro, por nós, empresa. O visto da China hoje ele exige um agendamento para coleta de biometria e entrega da documentação pessoalmente. Na realidade, o agendamento em São Paulo ele até já deixou de existir o agendamento, mas em compensação eles atendem de 8 ao meio-dia por ordem de chegada. E hoje existe uma fila no consulado de São Paulo, não sei se vocês viram isso no jornal em algum momento, que tem gente vendendo vaga na fila por mais de R$2.000. Por quê? Porque a pessoa tem que, né, muitas vezes ela precisa de um visto, é um motivo business, e como não tem mais agendamento, é por ordem de chegada, e a necessidade do visto da China, ela existe, né, e tem que coletar biometria agora, tem acontecido isso. Né? Eu acredito que por pouco tempo que eles vão perceber e eles vão reorganizar isso aí. Rio de Janeiro ainda continua com agendamento, mas os agendamentos estão para além de maio de 2023. Então, está distante, porque visto da China, a gente sabe que sempre foi um visto urgente, né? Por isso tinha até uma taxa de urgência para processamento do visto em 24 horas, porque normalmente é negócios, né? É a maior demanda. Aquela questão que tinha de 72 horas no serviço de trânsito, ainda está tendo ou agora só Continuam todas as categorias de visto, só que a forma da solicitação do visto mudou. Então a burocracia, né, para que a pessoa tenha o visto em mãos no passaporte válido mudou, mas continua, sim, a mesma regra com relação a trânsito e tudo mais. E tá? tem que ser pedido aqui ou ele já pode ser pedido na chegada? Não, ele tem que ser pedido antes. Antes. Olha aqui, gente, tem um detalhe importante. É o seguinte, o visto da China, ele normalmente, os vistos, eles tinham validade de 5 anos e múltiplas entradas. Para aqueles vistos, né, de negócios, aquelas pessoas que sempre, todo ano, 2 vezes por ano, vão para Canton Fair, enfim, aquelas feiras. Esses vistos, eles tinham sido todos suspensos, mesmo válidos. Ou seja, todo visto que tinha sido emitido antes de 2020, o consulado da China tinha cancelado automaticamente. E no dia 15 agora, né, reabriu tudo e também eles informaram, né, saiu a informação oficial de que esses vistos voltaram a valer. Olha que maravilha. Então, quem tinha visto que estava desesperado, queria tirar um novo, mesmo com um visto válido, o visto voltou a ter vigor.
a valer. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom e aí vocês têm que saber disso, porque cliente muitos têm. Quem tem cliente, né, passageiro, como esse chinês, provavelmente é uma pessoa dessa, que vai, vem, que vai, vem, que vai, vem. Então, essa informação ela é importantíssima e ela é quentíssima. Acabou de ser publicada. Bom, visto chinês, então eu falei tudo para vocês, foram muitas mudanças. Então, gente, a Arábia Saudita, tem alguém vendendo a Arábia Saudita aí? Turismo? Ou não? É um destino exótico, é um destino espetacular, tem sido super vendido agora. Era um país 100% fechado para o turismo. Ele até 2021 só se fazia negócios e trabalho, visitas, né, com esses objetivos para a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita abriu o país para o turismo. Então isso é maravilhoso, isso é muito bacana. E ele tem tido, hoje tem cruzeiros, né, que passam pela Arábia Saudita e que assim, a gente tem tido uma demanda muito grande de Arábia Saudita, justamente por causa dessa mudança. Então é bem interessante. Então um país que nem existia visto, né, para turismo, pré-pandemia, abriu. O primeiro grupo oficial a entrar na Arábia Saudita para fazer turismo foi um grupo de quase 40 pessoas. Os vistos foram feitos por nós, pela Mundial Vistos. Então, assim, foi um desafio que até a Embaixada da Arábia Saudita no Brasil não estava 100% preparada, mas foi um sucesso. Então, hoje, a gente tem aí a modalidade de visto físico, que é para permanências superiores a 4 dias, vistos para turismo, negócios, né, visitas comerciais, trabalho, enfim, todas as categorias. E a gente tem uma modalidade de visto que é online, que é muito bom para aquelas pessoas que fazem cruzeiro, passam só 2, 3 dias no território saudita. Então atende muito bem, né, tem um custo bem menor e a gente faz as duas modalidades também. O que é bem interessante, né? E eu sei que eles vão começar a vender, porque é uma coisa muito nova, né? E o turismo está retomando com muita força agora. E eu tenho certeza que todo mundo vai ter oportunidade de vender esse destino. Então fiquem atentos a essa novidade, que ela é assim, novíssima, quentíssima, né? Bom, vamos lá. Visto português. Gente, o visto português. Assim, aconteceu tanta coisa boa e tanta coisa nova. Começou durante a pandemia, porque eu acho que Portugal foi um dos poucos países que se fechou por muito pouco tempo. Então, assim, e ele nunca se fechou 100%, né? Os vistos para Portugal, eles já existiam para aquela brasileiro, né? O turismo não precisa de visto, é importante deixar isso muito claro, tá, gente? O brasileiro que vai passear em Portugal não precisa de visto, desde que a permanência seja até 90 dias. Então é passaporte e seguro. Viagem que é obrigatório. Isso hoje, tá? Porque daqui a pouco vai ter outra mudança. Mas, para aquelas pessoas que têm interesse, né, de permanecer mais tempo em Portugal, que querem estudar, né, que vão trabalhar, investidores, existem modalidades de visto para Portugal para residência, para quem é aposentado, para quem vive de renda. E aqui nós tivemos uma demanda extraordinária com relação a esses vistos. Coisa assim, né, do período da pandemia para cá. E aí o governo português, ele também incluiu mais 2 categorias de visto muito interessantes. Sabe qual foi? Um visto para procurar emprego. Então aquele brasileiro que quer ir para Portugal e ele realmente tem a intenção depois de ficar, mas ele precisa se estabelecer. Existe um visto para procura de emprego em Portugal. Ele te permite ficar em território português até 6 meses. E se você, dentro desses 6 meses, você conseguir um contrato e tiver tudo certo, o que vai acontecer? Você pode ir ao CEF, que é o Serviço de Estrangeiro e Fronteira de Portugal, né, se manifestar com relação ao interesse de permanecer. E aí sim você vai conseguir uma residência, né, aquele cartão de residência, né, de estrangeiro.
E aí você vai poder residir em Portugal com base no contrato de trabalho que você tem. E isso é muito interessante, né? Porque 3 meses, quando você vai como turista, muitas vezes você não consegue. E outra coisa, o seu visto de turismo, ele é de turismo. Esse outro visto, ele já te permite que você procure um emprego. Se você conseguir, né, aquele empregador já sabe que você estava ali com aquele objetivo, você já pode começar a trabalhar, ir ao CEF e buscar fazer o seu registro. Então isso é muito bom. Esse é um dos vistos novos. E também entrou em vigor um visto que é para nômades digital. Aquelas pessoas que trabalham, né, online. Elas podem estar em qualquer lugar, né, do planeta Terra, desde que tenha internet. Então, essas pessoas também podem solicitar um visto de nômade digital que permite a pessoa residir em território português por um certo período, e aí ela pode estender, enfim, desde que ela comprove que ela tem estabilidade e meios de se manter, né, no país. É muito interessante isso. Isso é tudo novo. Seria Vamos lá. Seria só para influenciador ou para outras áreas do marketing digital também? Não, para todas as áreas que envolvem um trabalho remoto, né, um trabalho online. Pode falar. Qual que é o seu nome? Stephanie. Esse visto de nômade digital, ele tem uma duração máxima? Ou... Olha, os vistos normalmente eles têm uma validade, claro, mas ele é baseado no pedido de residência, né? E as residências, elas são extensivas, elas permitem extensões. Então, a princípio, você vai, você registra no CEF e você tem um período de permanência de 1 ano. Então, você tem interesse em estender, algo mudou, né? Sei lá, às vezes você foi como um nômade digital e começa a trabalhar, você pode aplicar ali uma extensão para um visto mesmo de trabalho com base no contrato. Você pode, sei lá, você resolveu estudar, e aí você pode mudar sua residência com base, entendeu? Então, assim, tudo, visto, gente, é só o documento que te permite entrar no país para aquele objetivo. A permanência, ela é sempre, vamos falar, a soberania, né, da resolução disso é do Departamento de Imigração do país. Então, é local. Então, assim, tem muita flexibilidade. Ó, Portugal tem muita flexibilidade, Nova Zelândia tem muita flexibilidade. Existem países que incentivam, né, a imigração regular. Então, tem muita flexibilidade. Tá? O visto português, olha, a taxa, vou falar do custo, tá? A taxa dele mesmo, a taxa consular, né, que é do consulado, ela, se eu não me engano, são 150 e poucos euros. Deve estar uns R$800 mais ou menos, tá? Aí tem umas taxinhas pequenas que é, né, de processamento, de não sei o quê. Você vai gastar em torno de uns 900 a R$1.000 custou, tá? Porque a assessoria, né, é outro serviço, né, complemento. Bom, gente, eu vou deixar falar agora do visto americano. É o que todo mundo tem a vontade de ouvir de verdade, né? Então, a gente está numa situação, assim, O acesso. caótica. A verdade é essa. A gente entra, a página... Para todos, não é só para você, para todos, para todos. Então, assim, realmente é uma situação caótica, né? A gente sabe aí, ficou suspenso 19 meses a emissão de vistos rotineiros no Brasil, não só no Brasil, no mundo, tá, gente? No mundo. Então, essa situação que a gente vive aqui hoje, no Brasil, posso falar? Ela ainda é melhor do que em alguns países. Tem países que a gente está marcando para quase 2025. Que a gente estava marcando aqui para 2023 ainda a entrevista, e que tinha países que já estava marcando para 2024. Então, assim, não é nada para os brasileiros. É uma situação a nível geral. Tá? E para completar, realmente o sistema está muito difícil, porque devido à alta demanda, né, muito acesso, toda hora o governo americano, né, tem que fazer alguns reajustes, questões de segurança, então tem muita manutenção.
E aí, a cada vez que tem uma manutenção nova, tem uma restrição, tem alguma coisa e tá cada dia mais difícil, né? A gente sabe disso. Bom, hoje a gente sabe que existem algumas categorias de visto que elas são isentas de entrevista, né? São para aqueles menores de 14 anos cujos pais tenham visto válido, ou um dos pais pelo menos. Então essa criança, ela não precisa comparecer ao consulado, ela pode ser representada por um terceiro. E além disso, a agenda para os programas de isenção de entrevista, elas estão ainda para março agora, para abril, para maio, né, dependendo do consulado. Então, assim, para essas categorias de isenção que tem vaga para renovação, para menor e para maior de 80 anos, tá? Esse não tem sido problema. Por quê? Essas pessoas, elas já foram elegíveis para o visto, né? Então, para elas se tornarem inelegíveis é muito mais difícil do que uma pessoa que nunca teve. Então, realmente, é um programa que facilita bem, né? Além disso, as renovações, que também fazem parte desse programa, antes era uma renovação, considerava-se vistos vencidos até 12 meses. Dia 9 de fevereiro agora desse ano, o governo americano, ele publicou que ele liberou os vistos vencidos até 48 meses, que era uma política que estava só na pandemia, para o período pós-pandemia até dezembro de 2023. Então, quem tem cliente com visto vencido até 48 meses, ele está dentro desse benefício. Ele pode utilizar esse benefício. 4 anos. Então, hoje a gente está em 2023, imagina, se o visto venceu em 2019, dependendo da data que venceu em 2019, ele está elegível para esse programa, que é maravilhoso, facilita e ajuda vocês aí a concluir a venda, né? Bom, nesse caso é isso. Agora, os vistos que precisam fazer entrevista, realmente as vagas estão para meados, na realidade meados é bondade minha, tá para agosto, setembro de 2024, tá? Não tem vaga mesmo, né? Existe um canal, um Bureau de Assuntos Consulares norte-americano, que eu estou sempre acompanhando e lendo todas as news, até porque a gente tem que saber estudar todos os dias, né? E lá diz sobre o interesse do governo americano de diminuir esse prazo, né? De regular, né, o tempo. Só que não é uma coisa fácil, a demanda está muito alta, tá? A demanda está 40% maior que o período pré-pandemia, né? Por causa do tempo parado. Então, realmente, até chegar no eixo, eu acho que ainda vai demorar um pouco. Mas aqui, gente, quem precisa viajar com urgência, existem casos já previstos, né? Para solicitação de um expedite request, que é um pedido de agendamento urgente. Então, tem alguns casos que eles já são previstos. Se ele está ali, é só fazer o pedido formal que você consegue. O próprio consulado te adianta. Se não é um caso previsto, a situação é monitorar. É aí que está o problema. O monitoramento, o sistema... A gente vai ter que ir todos com Vai lá, gente, corre, tá todo mundo saindo. Aqui eu agradeço a presença de vocês. Viu? Precisando de alguma coisa, a gente vai... Tchau, tudo de bom. Obrigada. E aí é que tá o problema, porque como é um monitoramento e ele exige que você esteja ali online, né, monitorando, o sistema ele não está permitindo um acesso contínuo, né? Ele cai toda hora, por causa do grande número de acessos. Então é isso, a situação do visto americano está bem assim. Eu tenho feito muitas lives, muitos stories a respeito disso. E novidades a gente traz toda hora. Quem ainda não segue, né, nossas redes sociais, pode seguir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque é atualização em cima de atualização, né? A gente está ali só para informar. Nosso interesse é informar e deixar vocês todos informados, porque as vendas, né, do turismo, elas aconteçam de forma efetiva e que seja prazeroso para todo mundo. Vamos lá. A negativa também
proporcional, né? A gente tem que entender que se aumenta o número de requerimentos, vai aumentar o número de aprovações, assim como vai aumentar o número de negativos. Mas não é aumentou por causa do momento, não é porque mudou alguma coisa, não. É proporcionalmente. Por quê? Querendo ou não, a forma de avaliação, os requisitos que são avaliados continuam sendo os mesmos. Tá? É isso. Bom, a gente tem no nosso portal do Mundial Visto, gente, muito interessante, que é o Guia dos Vistos. Isso é uma ferramenta para vocês, tá? É muito interessante. A gente está sempre atualizando essa ferramenta. Ela já foi impressa para muita gente, que é um livro que eu mesma que fiz, escrevi e tudo mais. E ele se tornou online, que é maravilhoso. Então aí tem todos os países, o que precisa para qualquer um, para cada um. Então é só verificar. É lógico que sempre que sai uma atualização, a gente corre lá e tenta deixar, né, nosso guia dos vistos aí sempre muito bem atualizado, tá? E é uma ferramenta excelente. Bom, quem quiser trabalhar em parceria conosco, a gente tem uma forma de trabalhar. A gente tem no nosso portal uma área do agente. Você faz um cadastro, você faz tudo ali, você indica seu cliente por ali, tá? A gente tem atendimentos online, assessoria 100% online. A gente tem atendimentos presenciais também, né? Nas lojas físicas todas que tem atendimento. Então, assim, independente de onde vocês estão, clientes de vocês estão, aí é só falar com a gente que a gente vai falar se a gente tem condições de atender presencialmente ou tem que ser de forma remota, tá? Mas os dois atendimentos, eles se igualam, não perdem para nenhum. Eu só te perguntar o seguinte, tem algum visto da Europa que tem peso na hora que eu vou tirar algum visto, tipo visto americano ou canadense? Na realidade, toda e qualquer viagem internacional que você fizer tem peso para solicitar um visto americano. O visto americano, um dos pontos avaliados é as suas experiências internacionais, tá? Então não é um visto, mas é uma viagem, seja para a Argentina, para o Chile, para Portugal, é lógico que Portugal, né, gente? Você atravessou o oceano, você foi para outro continente, diferente de você ter ido na Argentina e no Chile, mas querendo ou não, são experiências internacionais e elas enriquecem o seu histórico como um viajante, né, como passageiro. Então isso sim é benéfico para você solicitar seu visto, sim, tá? Bom, é isso. Eu quis ser sucinta, rápido, porque são muitos países, são muitas mudanças. Eu tentei trazer as que mais se aproximam do nosso dia a dia, porque a gente tem muito país exótico aí, né? Eu agradeço a presença de vocês. A gente se disponibiliza aí para qualquer necessidade, qualquer esclarecimento. Essas são, aqui ó, mundialvistos.com.br é o nosso portal, é onde vocês vão encontrar várias ferramentas, gente, ferramenta de trabalho mesmo, para a gente de viagens é muito bom. Vocês podem entrar, olhar no Guia dos Vistos, é muito interessante. A loja Mundial Vistos é onde acontecem as vendas, que é de fato onde, né, a pessoa vai fazer o contato com o nosso departamento comercial para adquirir o serviço. Imigração é um site, quem tem cliente estrangeiro aí precisa de uma assessoria, né, para regularizar no Brasil a situação dele ou para fazer qualquer coisa que envolva, né, um cidadão que ainda não é regular no Brasil e que ele precise de documentação, de uma série de coisas. A gente faz tudo, tá aí as informações. Esse site da loja, ele está dentro da lei de proteção de dados. É bom falar e a isso. palestra anterior teve aqui. Em vez da gente falar assim, deposita na conta do Mundial, me manda os seus dados do cartão, alguma coisa assim. A pessoa faz tudo direto, a compra, ela que realiza a compra dela. Então, gente, isso é muito importante. Eu estava falando no Matheus na hora de sair daqui. Quem trabalha com só serve dados... para isso a loja, só para o cliente não ficar mandando Exatamente. Informação por causa dessa nova lei. A gente precisou se adequar 100%. Por quê? O nosso negócio está sempre sendo envolvido com dados, né? Bom, e tem aí o Instagram, que, gente, vale a pena seguir. Eu tô falando de verdade. Você tá seguindo? É isso mesmo. Eu tô falando assim, é uma ferramenta que não é uma coisa para você seguir porque é bonitinho, porque é rede social.
É um negócio que está ali para institucionalmente trazer informação adequada, boa, verdadeira e segura sobre o seu negócio, né? Que é o que a gente precisa hoje, né? Porque a internet é terra de ninguém. Eu sinceramente já vi vídeo no YouTube que eu falei, gente, quem que postou isso? Tem que ter coragem de fazer uma, né? Isso é um absurdo, mas a internet aceita tudo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Mas é isso aí. Ô, gente, muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Agradeço aí a todos vocês. E precisando, a gente está lá disponível. Tem sorteio. Ah, esqueci de falar, meu Deus do céu. Eu trouxe 2 kits para sortear para É uma página que está lá disponível no site, no nosso portal. Aí é só entrar, você faz um cadastro, tudo direitinho, tá bom? Olha, gente, eu vou sortear.